Segue aí. Fala galera, tudo bem? Bom, aqui é o Pingo falando e hoje eu queria falar sobre um assunto que está atualmente em alta, que é o fim da mídia física nos consoles. Bom, com esse anúncio, né, do GTA 6 saindo e tudo mais, coisas de pré-venda, a Sony ela meio que já está deixando declaradamente que ela quer acabar com a mídia física. E isso impacta um pouco nas coisas. Ah, mas por que isso impacta? Por causa que, normalmente, quando você compra um jogo, né, na mídia física, ali você tem o jogo em si. Já quando você compra um jogo na Steam, que é uma loja para vender games online, né, mídias virtuais, como a gente chama, isso você não tem o direito do jogo. Você tem o acesso ao jogo, mas você não tem o jogo em si, entende? Você tem uma permissão da loja que você comprou a permissão. Já no jogo real, você tem o jogo em si, você tem aquilo na sua mão, né? É palpável aquilo, você consegue revender depois. Na mídia virtual isso não acontece. E bom, agora eu queria comentar uns pontos, né? Sobre o que isso vai realmente. Isso é um dos impactos, né? Que você vai perder aquela sensação de ter o jogo. E segundo, acho que é um segundo impacto, mas eu acho que esse eu colocaria como. Aquele lá foi meio que um subimpacto, mas esse eu colocaria mais, né? É, os colecionadores, que boa parte da comunidade gamer gosta, né, deste jogo, de jogos assim, né, principalmente PlayStation, né, Xbox, tudo mais, já são normalmente já vem de uma tradição, né, de jogos com CDs e tudo mais. Agora pode mudar. Por quê? Esses colecionadores, né, eles vão se dificultando, eles vão não se dificultando, eles vão perdendo ali um pouco é, do aonde achar e tudo mais. Então, pois as lojas oficiais não vão vender. Então isso impacta numa cadeia, né? Primeiro, o jogo não vai ficar mais barato. Por incrível que pareça, você deve estar pensando, ah, mas é mídia física. Você tem que comprar o plástico, você tem que produzir o CD e tudo mais. Era caro por causa disso. Agora, eles normalizaram ser caro os jogos digitais. Se você entrar na Steam, né, não, eles não normalizaram agora, já era normalizado antes, mas agora vai ficar muito mais normal. Essa mídia digital muito cara. Então, tanto que, assim, pelo que eu entendi, quem comprou o GTA 6 na pré-venda vai receber só um código. Vai receber tipo uma caixa e um código. Não vai receber CD e nem nada do tipo. Isso impacta, eu acho que é diretamente assim, porque as lojas, né, físicas de videogame que dependiam desse CD, desse pessoal querendo, né, CDs e tudo mais, vai entrar em crise, querendo ou não, porque se essas lojas falarem, não, agora eu vou vender online, não tem como competir com a Epic Games, né? Com a Steam e com a própria pirataria. Não tem como competir com esses três, né? Então é algo que vai tirar muitos empregos e vai só aumentar o lucro para essas empresas que já são muito ricas, né? No mercado de games. E isso também impacta em outra coisa, que é esse essa cadeia, né, de desemprego ali vai impactar na experiência dos jogadores após o jogo. Como assim? Por exemplo, eu lembro que eu paguei. Eu não lembro qual foi o jogo exatamente, mas quando eu tinha uns 8 anos de idade, minha mãe ela me deu de presente um PS4. Então, depois de uns 5 meses, assim, eu fiquei jogando, acho que era The Last of Us, que já tava no PS4, né? Daí, fiquei jogando com ele, assim, por muito tempo. Daí eu falei, mãe, acho que eu quero jogos novos, assim. Daí a gente foi ver, assim, na loja, eu acho que era, tipo, era R$ 60, assim, um jogo meio antiguinho já, né?
Daí a gente comprou o jogo e tudo mais. Depois de alguns anos, acho que uns 3 anos atrás, eu falei, não quero mais o jogo porque eu comprei um PC, né? Tipo, eu já tava com um PC desde 2020, só que 2023, eu não lembro se era 22, 23, assim, que eu falei, não quero mais, eu vou me desfazer desses jogos, né? Porque eu não tava nem jogando mais no PS4, então eu vendi meu PS4, daí, digamos que, tipo, essa cadeia, né? Tipo, pô, PS4 já não custou, digamos, eu não sei quanto ela pagou, mas digamos que custou 3 mil reais. Não custou mais 3 mil reais. Se eu vendi por 1.000 reais, custou 2 mil reais. Daí já tem essa curta, né? De preço. E também os jogos. Por exemplo, eu acho que era Call of Duty da Segunda Guerra Mundial, né? É, WW2 da Segunda Guerra Mundial. Que eu lembro que eu acho que eu paguei 60 reais ou 70, mas acho que foi 60 reais. Mas eu não tenho certeza. E eu lembro que eu vendi por 40, assim, eu peguei meus jogos que eu tinha vendido todos por 40, 60 reais. Os mais caros que eu tinha pagado, que eu tinha, né, pego ali por uns 120, uns 80 reais, eu vendi por 40, 60, né? E uns outros eu vendi por 20 até, porque eu queria me livrar logo desses jogos. Então, eu não paguei, por exemplo, 60 reais. Se eu comprei por 60 reais, mas vendi por 40, eu paguei 20 reais por uma experiência que eu podia ter qualquer hora do meu dia. Até aí tudo bem. E agora não mais, porque o jogo digital, por exemplo, eu tenho, na minha família Steam tem cheio de jogos, né? Meus e tudo mais. Então, se eu quiser pegar o jogo na Steam e falar, acho que eu vou vender, não dá. Não dá pra vender. Mesmo se eu não quiser mais. Porque eu não tenho acesso. Eu não sou o dono do jogo. Eu não sou o dono de um CD. Eu não sou o dono de uma parte do jogo. Eu sou dono de um acesso limitado de pessoas que vai pagar. Então, quando você compra na Steam, você não tá pagando o jogo, né? Você tá pagando o acesso que você tenha por ele. É diferente quando você compra um CD que você compra o jogo, né? Você compra o conteúdo. Ali você compra o acesso ao conteúdo. Se você perder esse acesso, ou seja, se você perder a conta da sua Steam, fudeu. Tipo, desculpa o palavrão, desculpa mesmo, mas, tipo, ferrou. Ferrou de vez, acabou, não tem mais. Tipo, você tem que criar outra conta e fazer. Se você não lembrar a senha e nem nada. Obviamente, a Steam te ajuda e tudo mais, mas é tipo, não só a Steam, tá? Epic Games e entre outras aí. Então, meio que assim, mas na mídia física não. Na mídia física, se você, putz, eu esqueci qual que era a senha, por exemplo, da minha PS Plus. Mas não, eu tenho uma mídia física, então é só colocar o CD e lançar, né? Então, já resolvia muito. E um terceiro problema disso, que essa digitalização dos jogos, né, da venda de jogos, é que se por um acaso cair a internet e mesmo o jogo for single, você não vai conseguir jogar, porque a conexão entre o jogo que você tem e o seu computador, ou o mecanismo ali que você for usar, Xbox e tudo mais, PlayStation, Xbox, Nintendo, essas são as que estavam vindo na minha cabeça. Vai ter um erro na conexão de uma para outra. Isso pode piorar demais a experiência do jogador, demais, demais, demais. Por exemplo, aqui em casa, vira e mexe cai a luz, vira e mexe cai a internet, né? A internet é mais comum, a luz nem tanto. Mas a internet vira e mexe cai, assim, ou tem problemas. E não é porque a minha internet é ruim, minha internet é uma das melhores da empresa que fornece internet. Eu não vou falar qual é. Mas sim por causa que a conexão entre a empresa e minha casa é ruim. E, e às vezes realmente ou a empresa tá com problemas técnicos e tudo mais. Mas, por exemplo, daí eu não consigo fazer nada no meu PC, porque eu não tenho mais PS4. Então eu não consigo fazer nada no meu PC. Mas meus amigos, por exemplo, eu tenho alguns amigos meus que têm PS5 e com CD. Então eles pode cair a internet à vontade na casa deles. Se for um jogo single, eles só colocam e rodam. Eles só colocam e rodam. Já no PC,
é muito mais complicado, principalmente se você só depender de Steam e Epic e outros aí. Se você não estiver instalado diretamente da internet para o seu PC. Como são jogos craqueados, que é um outro problema também, que os jogos craqueados vão, né, a pirataria sendo mais direta ao ponto, a pirataria vai aumentar, porque, ó, não vai mais ter feirante vendendo, sabe, aqueles joguinhos de PS2 que todo mundo comprava e tudo mais, porque era falsificado, tipo bomba pet. Não falsificado, é falsificado, né? Não vai ter mais, porque não vai rodar, entende? Não vai ter pra rodar. Então, no máximo a comunidade gamer ali, principalmente de PC, eu acho que os que mais querem o jogo ali de tal comunidade talvez façam alguma coisa, tipo, façam um CD e tudo mais, como os grandes fãs de alguns músicos que não lançam discos de vinil, mas sim as pessoas próprias fazem, né? Então isso eu acho que é algo super bacana, mas é um esforço pessoal, não um esforço da empresa. Como eu acho que deveria ser um esforço da empresa fazer. A empresa não deveria se importar totalmente com o lucro, como a Rockstar está fazendo. A Rockstar está se importando 100% com o lucro do GTA 6. Ela está se importando totalmente. Porque a experiência do jogador vai ficar um lixo sem um disco físico. Entende? A experiência do jogador vai pro caralho bramba com isso aí. Vai assim, pro espaço, sabe? Vai assim, sai do sistema solar. Porque é algo absurdo, né? Não ter mídia física, porque é algo que, primeiro, já é tradicional, ou seja, eles já vão matar uma tradição. E desde que o mundo tem internet e videogames e tudo mais, os mais clássicos vai vir em disco, sabe? Não precisa lançar todo o jogo em disco, mas os mais esperados em disco. GTA, o último GTA que saiu foi em 2013, salvo não me engano, foi em 2013. Pô, GTA é uma das maiores franquias. Tipo, a Rockstar, acho que boa parte dela só ganha o GTA. Tipo, ela só. O dinheiro que ela ganha é do GTA Online, história e as lojas que ainda compram o disco. Porque não tem mais o favorecimento, o gosto ali, né? Tipo, a Rockstar ela tá tirando isso da gente, né? A Sony, né? A Xbox e tudo mais tá tirando isso da gente. Tá tirando esse gosto de ter o disco, entende? De ter alguma coisa. E futuramente você não vai ter nada. Por exemplo, eu acho que eu tinha uns 8 anos quando eu comprei o meu GTA V. Eu não lembro se era 8, 9, mas eu lembro que eu era mais novo do que 10 anos, né? E eu fui com minha mãe, comprou o GTA e, tipo, eu fiquei encantado porque vi um mapa e tudo mais. E, tipo, meus amigos mais velhos ficavam falando: ah, olha só, isso aqui, isso aqui. E, obviamente, eu não fiz nada de errado porque eu não sabia jogar direito. Mas eu fiquei encantado, me atraiu mais essa parte de, ó, tem mapa, olha, tem disco, olha, tem essa experiência. Eu sou uma pessoa que tem 16 anos. E eu tenho 16 anos. Todos acho que os jogos que eu tive no PS4, eu acho que só tipo, só depois da pandemia que eu fui comprar um digital. Porque todos eu tinha praticamente, tipo, praticamente todos ali eu tinha disco assim. É algo que eu acho que dava gosto de comprar, sabe? Porque no digital é meio chato, porque você só passa o cartão vai lá e acabou, né? Mas e a experiência? E a experiência do cara e a motivação do cara de ir lá e comprar, entende? Tipo, por exemplo, tem pessoas que eu conheço que tem um mapa de GTA V guardadinho, bonitinho, tipo, perfeitinho, até hoje. E o cara comprou em 2013, sabe? O cara comprou no lançamento já. Então acho que isso é ruim, né? Quando a empresa ela impede você de receber o que já é seu, assim, tipo, o que deveria ser seu, que é o disco. E outro ponto bastante importante também dessas situações, todas são as versões que são lançadas, né? As versões que são lançadas
por exemplo, quem comprou o disco X, ele, obviamente, tem atualização, né? Mas tem uma hora que para, tem uma hora que não tem mais. Já o digital não tem, entende? Por exemplo, se, digamos que o FIFA, um jogo acho que todo mundo conhece, tivesse um disco, só que várias atualizações, e você meio que consegue escolher a versão depois do qual você vai jogar. Muito, muito melhor do que o digital que você compra, por exemplo, se fosse o caso, você compraria um FIFA e não conseguiria jogar as versões anteriores, assim ser mods ou craqueado e tudo mais. Então, se o jogo não for de versões anteriores, por exemplo, Minecraft. O Minecraft é um jogo perfeito que dá o exemplo assim, de como tratar o cliente digitalmente. Eu tenho Minecraft e no Minecraft tem as versões até com a almofadinha que saiu esses tempos atrás, né, esses dias atrás, até as versões que realmente era bruta, assim, era só. Parecia só um montão de código, sabe, jogado. Tipo, 1.0, tipo, e aquela que você vê que tem quase nada, não parece ser o mesmo jogo, e é algo muito mais bruto, uma textura muito ruim, porque pra época era boa. Então meio que tipo, ou melhor, né? Então meio que você começa a ficar, caralho, esse jogo é bom. Desculpa o palavrão de hoje, gente. Esse jogo é bom. Caramba, esse jogo é legal. Já agora, você vai jogar qualquer outro jogo, não tem essa mais, entende? Se o jogo não for de código aberto ou versões abertas ao público, às vezes, tipo, aqueles caras que gostam mesmo de jogar, que são. As empresas têm que pensar neles também, tem que olhar e falar: caramba, eu vou deixar essa versão aberta pro pessoal se quiser. Ah, mas eles vão perder dinheiro. Não vão, porque o pessoal vai estar pagando. Essa que é a diferença. O pessoal vai estar pagando da mesma forma e vai. E vai. E vai. E vai jogar qualquer versão que quiser. Então, o ruim da mídia, da mídia virtual é isso, que as empresas não estão preocupadas com a qualidade que o cliente vai sentir, a satisfação que o cliente vai sentir na hora. Eles estão preocupados mesmo com o dinheiro que entra no bolso deles, principalmente a Rockstar. Olha só, o Burj Khalifa, ele custou acho que era 2 bilhões de... Eu não lembro se era dólares ou reais, mas eu vou chutar que foram reais. O GTA, ele passou de 2 bilhões de reais, eu acho. Eu acho que ele passou de 2 bilhões de reais. Qualquer coisa eu vou colocar uma informação na tela, ou eu depois eu vou afirmar isso, porque eu realmente eu não sei. Mas, não, eu ouvi falar, no caso. Eu tenho uma memória bem fraca, então... Mas, a diferença é a seguinte, que esses jogos que são super mega produzidos e esperados e tradicionais deveriam ter mídia física, entende? Deveriam ter mídia física. Ah, mas a empresa vai ganhar menos. Mas é um jogo tradicional, cara. É um jogo que agora a Rockstar só tá preocupada com lucro. Porque se a Rockstar não batesse lucro, eu acho que ela quebra. Eu acho que a Rockstar quebra se ela não batesse o lucro do GTA 6. Entende? Não é fácil a empresa conseguir 3 bilhões em 24 horas. Mas o GTA 6 vai conseguir. Essa que é a parada. O GTA 6 vai conseguir. O GTA 6, ele consegue, eu acho que em um mês, assim, fácil, passa, acho que do dobro, assim, que custou. Porque vai realmente empurrar muito dinheiro. Porque eu penso, é o mundo todo querendo. Não é só os Estados Unidos, Canadá, México, América, Europa, o que você quiser. Vai ser o mundo todo. Vai ser o mundo todo comprando. Entende? Vai ser o pessoal que mora na Europa, que mora na Ásia, que mora na Oceania, América, África. Onde você imaginar no planeta vai ter gente. Vai ter gente dentro de barco comprando. Vai ter gente em qualquer lugar comprando. Então eles vão bater essa meta. Eles vão bater eles vão subir, né, de 2 bilhões de dólares ou reais vendidos. Eles vão bater essa meta com certeza, facilmente. Agora, e a qualidade? Não do jogo, mas sim da experiência do jogador.
Porque a experiência do jogador não é só o jogo. Não é só ai, que gráfico bonito. Ah, esse jacaré tem todos os dentes que deveriam ter. Ah, esse daqui tá certinho aqui. Entende? A experiência do jogador é ele conseguir lembrar antes, no meio e depois do jogo. Como eu consigo, mesmo a minha memória não sendo tão boa, no quesito ali, né? Minha mente não sendo tão boa no quesito memória, mas eu consigo lembrar e eu tenho lembranças até hoje. E eu tenho lembranças de antes de eu comprar. Eu tenho lembranças de antes de eu comprar o jogo na loja, durante eu estar jogando e agora após, né? E logo após, na época, e agora após. E assim, você fala, ah, não, mas por que o cliente, né, no caso, vocês e eu e qualquer pessoa do mundo, até os devs mesmo, ah, mas por que eles vão querer a mídia física, né? Sendo que essa lembrança, ela pode ser até digital. Bom, uma questão. No, quando você, né, está comprando alguma coisa real, você tem muito mais ânimo, você tem muito mais empolgação, você tem muito mais porque aquilo lá você consegue falar, caramba, isso é legal, isso é maneiro, isso é interessante de ter. Quando você está no virtual, você pega, você joga, vou colocar 2 anos, ó, uma boa, um bom tempo, né, pra zerar, fazer o que você quiser no jogo. Tá, e depois? Entende? Pô, e depois? Que lembrança? Pô, tem que lembrar daquela dopamina, mas e antes? Você tava tão ansioso quanto? Você era menor, daí já é mais memória, e mesmo adulto, você tava tão ansioso quanto você ir lá na loja, pegar, ter aquela sensação de comprar, aquela sensação de pegar na sua mão e falar, nossa, é agora que eu tenho esse jogo. Não tem. Entende? Você não tem essa sensação mais. Ah, mas por que a gente não tem? Porque a mídia física está desaparecendo. Entende? Por exemplo, e eu acho que um outro ponto que eu queria levantar aqui, que eu acho que vai ser o último ponto, um dos últimos que eu quero levantar, que eu acabei de lembrar, o interesse. O interesse da criança, do mais jovem, do novo, ao ser estimulado. Por exemplo, eu vou dar uma história pessoal minha. Eu, quando era criança, eu ia na loja de videogame com a minha mãe. Eu escolhia, ela via se era muito caro, se era adequado pra minha idade, e comprava. Tipo, se custasse mais de R$ 60, ela não comprava, e era jogos de PS4. E era uma loja que revendia jogos já usados. Então, tipo, entende? A loja, por exemplo, se a loja ela pagou R$ 40 naquilo e vendeu por 60, porra. Sabe, não é. Tipo, a loja teve um lucro de R$ 20. Então, meio que eu já tô ali alimentando o cara da loja, né? Tipo, eu digo, dando dinheiro pro cara da loja. Daí o cara que vendeu, digamos que ele comprou outra loja, né? Outra loja ganhou dinheiro. Daí o cara que vendeu, digamos que ele vendeu por 40, mas ele tinha comprado antes por 80. Mas ele não pagou 80, ele pagou 40, porque depois voltou 40 pra ele, né? Então, e digamos, daí eu dou exemplo, daí eu volto no exemplo inicial do vídeo, que é, daí eu vou lá, eu compro por 60, vendo por 40. Caramba, eu não paguei R$ 60 no jogo, eu paguei 20. Eu paguei 20. Já a mídia digital não tem isso, a mídia digital não tem essa motivação, não tem esse mercado que dá pra você jogar pra cima, entende? Só tem um mercado de compra e acabou. Compra, usou e acabou. Não tem mais o que. Não tem mais o que. Essa que é a parada. Não tem mais o que. Isso quando, assim, um bagulho muito absurdo que assim, eu não duvido nada das empresas fazerem, é começar a restringir essa autorização, né, que a gente tem do jogo. Que, no caso, a gente não tem um jogo em si, mas sim a autorização, né, como já dito antes. E começar a restringir, não, tipo, você tem tantos anos pra jogar. Depois disso você perde. Depois disso você tem que pagar por mês, sabe? Tipo,
as empresas hoje em dia estão pensando muito mais no lucro do que na experiência do jogador de pegar e jogar. Porque, ó, agora eu tô conversando com um público muito seleto, tá? Vou até me ajustar na cadeira aqui. Se você que compra jogos físicos e tem uma estantezinha, um lugarzinho bonitinho na sua casa, como eu tive e eu ainda tenho um pouco de jogos físicos na minha gaveta, mas se você tem um lugarzinho mais decoradinho, mais, sabe, bonitinho e tudo mais, pra guardar os jogos físicos, você tem a experiência do pós. Você tem a nostalgia do momento e você tem a lembrança da ânsia do antes. Já agora, você quer perder isso com os seus jogos? Por exemplo, GTA 6? Entende? Você não quer. Você não gostaria de fazer isso. Entende? Por exemplo, Half-Life 3. Eu não lembro se... Eu lembro que eu tinha visto isso no Twitter, mas eu tô jogando ainda né? Valeu, Alberto BR, porque você me recomendou Half-Life e eu gostei bastante do jogo. Mas, bom, voltando. Você tem a experiência, você tem a nostalgia, você lembra e olha aquilo com carinho, com um amor. Você olha aquilo com um sentimento. Que essa é a experiência que eu tava falando do jogador. É a experiência do sentimento, do carinho que ele tem por aquilo. Agora, e se você não tiver o carinho pelo jogo, tudo bem, é um jogo, mas você pode revender na mídia digital. O que você faz? Nada. Você compra, você paga e acabou. Você joga. Isso, se na próxima atualização o seu PC não rodar mais, o que você estiver jogando não rodar mais. E eles vão pedir para você pagar. Eles vão pedir para você pagar online, para jogar online. Entende? Essa que é a parada, eles estão perdendo. E agora é a Sony, daí futuramente vai ser a Xbox. Nintendo, mas a Nintendo não tem CD, tem cartucho, tá bom. Mas jogos digitais da Nintendo não tem? Entende? Jogos digitais não tem? É isso que eu queria trazer, né? Então, provavelmente, se a Sony ela não perder ações e a empresa continuar estável ou até crescer, por que as outras não fariam isso? Custa menos dinheiro, ganha mais, o lucro é maior, e se ninguém reclamou, por que vão reclamar do sul? Sendo que a do adversário foi a mesma. Então, é isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter me escutado até então. E até o próximo. Tchau!